Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quarta-feira, véspera de jogo, dia de pré-jogo aqui no canal Filho de Peixe. E a partir de agora, vamos falar tudo, mas tudo mesmo, sobre Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. Torcedor santista, enfim, chegou aquela sequência duríssima, indigesta e ao mesmo tempo crucial para o Santos. Nas próximas 4 rodadas, eu diria que o Santos joga a sua sobrevivência na primeira divisão. Nas próximas 4 partidas, o Santos enfrenta Palmeiras, Flamengo, Palmeiras novamente e depois o Mirassol. Mais do que torcer para o alvinegro da Vila Belmiro, é hora de ligar o secador. E nessa partida, o Santos entrará em campo já sabendo o que precisará fazer para sair ou permanecer fora da zona. Isso porque, nesta quarta, o Vitória enfrenta o Internacional no Barradão a partir das 7 horas da noite. Pode ser, inclusive, que quando você estiver vendo esse vídeo, o santista já saiba se o Vitória nos ultrapassou ou se seguirá atrás do Santos na tabela. Em contrapartida, o nosso adversário Palmeiras também entrará em campo sabendo o que precisará fazer para retomar ou permanecer na liderança, porque nesta quarta o Flamengo enfrenta o São Paulo. Então é um duelo importante dos dois lados da tabela. O Palmeiras brigando pela liderança e o Santos brigando contra a queda. Peço o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, o seu compartilhamento, o seu hype e, por fim, se você quiser fortalecer o nosso trabalho, torne-se membro do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês. E, aliás, como eu já disse essa semana, torno a dizer, sonhar não custa nada. As inscrições aqui deste canal estavam meio devagar, mas nos últimos 9 dias nós conseguimos 606 inscritos. Este é um número redondo. E agora nós estamos jornalista não é muito bom de conta, 1.254 inscritos dos 15 mil. Ainda é uma montanha meio íngreme, mas já houve um dia em que nós estávamos a 15 mil inscritos dos 15 mil. Será que a gente consegue virar 2026, chegando em 26 com 15 mil? Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Beleza, gente? Bom, vamos lá. Primeiro tópico desse vídeo que eu queria falar para vocês é o seguinte. Qual é o tamanho da diferença hoje entre Santos e Palmeiras? Bom, não vou nem falar da parte administrativa, mas a título de situação no campeonato, o Palmeiras tem quase o dobro de pontos do Santos. O Santos tem 33 pontos, o Palmeiras tem 65. O Palmeiras marcou 54 gols, o Santos marcou 29, quase o dobro. O Palmeiras sofreu 26 gols, menos de 1 por rodada. O Santos sofreu 43, bem mais que 1 por rodada. Nos últimos 18 jogos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu 13 e o nosso Santos venceu apenas 5. Não é por acaso que o Palmeiras é líder do campeonato e finalista da Libertadores, enquanto o Santos acumula vexames e briga para não cair pela segunda vez em 3 anos. Antes de dar sequência, eu quero apenas dizer para você que quem apita esse jogo é Rafael Claus. Uma escala de arbitragem que irritou muito o torcedor santista. Eu também fico irritado, mas isso na verdade só mostra como o Santos não tem representatividade nenhuma. O Marcelo Teixeira é um presidente fraco, que ninguém liga para ele, e as supostas reclamações feitas pelo Santos, ninguém dá ouvidos. Né? O torcedor santista costuma dizer que o Rafael Claus sempre apita pró-Palmeiras, mas eu queria pedir ao torcedor santista que, claro, a menos que haja um roubo descarado por parte do Rafael Claus, que a gente não procure terceirizar a culpa para a arbitragem. Se o Santos perder, a menos, repito, que haja um erro crasso da arbitragem, provavelmente será porque o time foi inferior ao Palmeiras. Tá bom? Então, acho que isso é importante ser dito. Também quero dizer para vocês, antes do campinho, e vai ter muito conteúdo tático nesse vídeo, que no momento em que eu gravo esse vídeo, por volta das 8 horas da manhã da quarta-feira, estou gravando antes das minhas obrigações profissionais
quarta-feira é dia de sessão da Câmara Municipal de Guarulhos e por isso eu não terei a tarde para gravar. Até o momento em que eu gravo esse vídeo, 8 da manhã de quarta-feira, a tendência é que o Neymar não seja relacionado e que o Neymar fique de fora. O Santos treina ainda nesta quarta-feira, mas quando houver essa definição sobre a presença do Neymar ou não, eu não poderei gravar. Por isso que a informação que eu estou citando neste momento é baseada no recorte mais recente que eu tenho acesso. Então, o Santos não deve ter o Neymar, infelizmente. Eu fico triste porque eu acho que o Neymar poderia ajudar, mas ao mesmo tempo eu entendo. O Santos terá, depois dessa partida contra o Palmeiras, outras 7 finais e é importante que o Santos tenha o Neymar à disposição e não coloque em risco a sua continuidade dentro de campo por conta do gramado sintético. Maravilha, gente? Bom, sem mais delongas, vamos ao campinho, porque tem muita parte tática para mostrar para vocês. Beleza? Não esqueça do seu like, de se inscrever se for novo por aqui. E se você for torcedor do Palmeiras e não se importar também e gostar do meu conteúdo, peço que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Torcedores de todos os clubes são bem-vindos aqui. Bom, gente, as prováveis escalações são essas aqui. O Santos deve ir a campo com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Alexis Duarte, Adonis Frias e Souza, que retorna no lugar de Escobar, João Schmidt, Zé Rafael, Rouleiser, Vitor Hugo e Barreal, e na frente Lautaro Dias. Quero dizer para você que está assistindo esse vídeo que na terça-feira Vojvoda fez diversos testes. Zé Ivaldo foi testado tanto com Alexis, tanto com Adonis. O William Arão foi testado no meio de campo. Mas vocês vejam aí que se a notícia boa é a volta do Souza, a notícia ruim é que parece que Robinho Júnior não jogará. E eu vou defender já já por que eu acho que ele deveria sair jogando. O Palmeiras, por sua vez, não terá o volante Aníbal Moreno suspenso com o terceiro cartão amarelo, mas deve ir a campo com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Emiliano Martinez ou o Bruno Fux, tá? Eu queria deixar essa possibilidade aqui para vocês, com o Andréas Pereira, Felipe Anderson, Alan ou o Maurício, aqui pela direita, e na dupla de ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque. Beleza, gente? Bom, eu quero começar primeiro, ainda no campinho, para não ficar, abre o campinho, fecha o campinho, vai para lá, volta para cá. Eu quero mostrar como o Palmeiras marca. Opa, cliquei errado. Quero mostrar como o Palmeiras marca. Eu vou mostrar no campinho, na teoria, depois a gente vai para a prática. Eu tenho uma imagem para mostrar para vocês. E depois eu vou mostrar como o Palmeiras costuma atacar para evidenciar para quem está nos acompanhando alguns problemas que o Santos pode ter. Quais são as características, algumas das principais características do time do Palmeiras? É um time de muita força física, é um time de muito vigor, muita intensidade. Não por acaso o Palmeiras vira muitos jogos na reta final do jogo. É um time que compete o tempo inteiro. O Palmeiras também se notabiliza por muitas marcações individuais, o popular mano a mano, ou se você quiser um tatiquês mais rebuscado, pelos encaixes individuais. E o Palmeiras também é uma equipe com uma transição muito forte, também chamado de contra-ataque, né? É um time que tem o Vitor Roque, que é muito veloz, tem o Alan, muito veloz, tem 2 laterais que apoiam bastante, Piquerez e Kelvin. Então o Palmeiras tem essas características. E quando a gente fala de marcação, o Palmeiras, pelo menos em alguns dos principais jogos recentes contra o Flamengo, um 3-2 dentro do Maracanã, o Palmeiras mostrou essa marcação por encaixe e mostrou também algo que o Santos pode explorar. Em muitos momentos, o Palmeiras busca essa marcação individual e, geralmente, alguns times deixam a sobra na última linha, né, na linha de defesa. O Palmeiras, contra o Flamengo, não fez isso. A sobra dele se dava no meio de campo. E aí, para ter uma sobra, alguém tem que vigiar 2 jogadores. E aí, esse jogador contra o Flamengo foi o Maurício, que jogou aberto pela direita. Mas pode ser que jogue o Alan e pode ser que o Alan repita essa função nesse jogo. Ou se a saída estiver se dando aqui por este lado, pode ser que seja o Felipe Anderson, que seja responsável por vigiar ou o lateral ou o volante, que nesse caso, né, o meia mais por esse lado, que seria o Vitor Hugo. E aí o que acontece? Tendo essa sobra aqui no meio de campo, a ideia é ultrapassar, suplantar, superar este volante, para que essa bola chegue no último terço,
na parte final do campo para que você explore o 1 contra 1 na linha de ataque. Só que para isso acontecer, o que o Flamengo fez? Essa bola buscava o Pedro. O Santos não tem um centroavante com a capacidade de retenção de posse que tem o Pedro. Esse cara não é o Rollaser. O Lautaro Dias, por mais brigador que seja, não se notabiliza por ser um jogador que faça parede, que ganha casquinha. Então essa é a primeira dificuldade, né? E ninguém vai quebrar essa bola para o Barreal, porque o Barreal tem baixa estatura. Mas então o que o Santos pode tentar fazer, né? Buscar o Lautaro, de alguma forma. Porque se essa bola chega no terço final, o Lautaro pode escorar para o Rollaser, e aí o Rollaser dominando essa bola, achar o Zé Rafael, achar o Vitor Hugo, achar o Barreal. E é aqui que eu quero defender que o Robinho Júnior jogue. Se você enfrenta um adversário que muitas das vezes deixa mano a mano na última linha, o que vocês acham melhor? Se o Santos pega essa bola e consegue se desvencilhar dessa pressão sufocante do Palmeiras, é melhor que qual jogador pegue o seu adversário no 1 contra 1? O Vitor Hugo partindo para cima do Piquerez ou o Robinho, por exemplo? O Barreal ou o Robinho? Então eu acho que esse é um jogo em que o Robinho Júnior deveria jogar. Se o Palmeiras pode possibilitar ao Santos essa situação de mano a mano, talvez dos jogadores à disposição, com exceção do Neymar, que não deve jogar, o Robinho Júnior é o jogador de melhor 1 contra 1. Então eu lamento que o Vojvoda não dê oportunidade para o Robinho, porque contra o Fortaleza, o Santos jogou numa espécie de 4-1-4-1, em que o jogador mais aberto pelo lado direito do campo, ora era o Vitor Hugo, ora era o Rollaser. O Rollaser foi muito mal e o Vitor Hugo não tem essa característica de 1 contra 1. Então aqui a questão é, o Santos vai ter velocidade para sair dessa pressão do Palmeiras? Se o João Schmidt receber essa bola de costas, ele terá velocidade e intensidade para tirar o Andréas da jogada? Outra coisa que o Flamengo fez também para abrir espaço no meio de campo era baixar o Jorginho para atrair o Andréas. E aí sobra mais espaço no meio de campo. Esse é um caminho interessante para que o Santos coloque o Zé Rafael no jogo. Seria uma forma do Santos evitar a bola longa, fazer essa bola chegar no Zé Rafael, que é o jogador que mais contribui, seja com passes, seja carregando a bola, para levar o Santos para o último terço. E aí o Santos tendo a posse de bola com o Zé Rafael, com o Rollaser, o Santos pode criar jogadas. Então esse é o desafio para o Santos atacar, que é quando o Santos tiver a bola, e eu acho que essas ocasiões serão raras. Acho que o Palmeiras vai ter mais posse de bola. E por fim, eu quero mostrar como o Palmeiras ataca, e daqui a pouco eu vou mostrar as imagens na prática. O Palmeiras costuma fazer uma espécie de 3-1-5-1, talvez, né? Ou 3-6-1 se você preferir. Afunda um dos volantes para fazer essa saída, deixa um jogador de meio de campo à frente dessa linha, e aí você espeta essa quantidade de jogadores. Os laterais viram alas, os jogadores de beirada vêm por dentro para congestionar o meio de campo. O Flaco Lopes é uma espécie de ponta de lança que sai da área, ajuda a armar, e é justamente nesse movimento do Flaco Lopes de atrair o zagueiro que é gerado o espaço para os facões do Vitor Roque. Essa é uma questão que me preocupa bastante, porque Adonis e Alexis são zagueiros lentos, e o Abel Ferreira é um estudioso do futebol, e mesmo que não fosse, qualquer pessoa que tenha assistido aos jogos recentes do Santos já percebeu que as costas do lado direito do Santos, que nos últimos jogos tem sido Adonis mais Igor Vinícius, tem sido, como diria o Rômulo Mendonça, narrador esportivo, um convite ao prazer. Então imagine o Felipe Anderson, o Flaco, pegando essa bola e lançando para o Vitor Roque apostar corrida com o Adonis nas costas do Vitor Roque, sabendo que quem faz a cobertura é o João Schmidt. Eu estou com calafrios só de pensar. Então o Santos, na verdade, o que vai precisar fazer é nada de marcar pressão. Eu defendo que o Santos não faça isso nesse jogo, em que pese o fato da marcação-pressão ter sido uma das melhores coisas que o Vojvoda instituiu nesse time. Eu acho que o Santos tem que tomar como postura nesse jogo uma postura de time pequeno e tentar sair do Allianz com um ponto. Porque se tentar encarar o Palmeiras de peito aberto, eu acho que o Santos pode sofrer um massacre épico. Então,
Palmeiras está saindo jogando aqui com esses 3 jogadores? Deixa. O Rollaser marca o Andreas, deixa o Lautaro aqui só fazendo uma sombra. Se o Palmeiras quiser ficar 90 minutos trocando bola entre os zagueiros, melhor. Quanto mais longe a bola estiver do nosso gol, melhor. Porque aí você tem condição de talvez, quem sabe, eventualmente, deixar um zagueiro na sobra. Por que não? Talvez o Alexis Duarte, né? O Schmidt aqui pode marcar o Flaco. O Alexis Duarte pode tentar marcar o Vitor Roque. O Vitor Hugo marcar o Piquerez. O Igor marca o Felipe. O Souza marca o Alan. O Barreal acompanha o Kelvin, né? O Zé Rafael dá um passinho para trás, ó. Você pode fazer isso aqui. O Santos ainda tem sobra. Porque se o Santos subir a linha, vai tomar a espetada. Isso é claro para todo mundo. O Vitor Roque apostando corrida com qualquer um dos nossos zagueiros será uma temeridade. Então eu defendo que o Santos marque em bloco baixo, deixe superioridade aqui no início da construção e tenha mais jogadores para marcar na parte final. Então, esse é um conteúdo tático denso que eu queria mostrar para vocês, mas para a gente não ficar apenas na teoria, eu quero mostrar a prática para você que está nos acompanhando. Então eu vou mostrar em imagens o que eu acabei de mostrar para vocês no campinho, que é isso aqui, ó. Eu vou mostrar agora situações de jogo. Situações de jogo. Olha só, Palmeiras e Flamengo, 9 minutos de jogo, a bola está com o Rossi e ele quebra essa bola. Veja o que eu mostrei. Marcação individual. Vitor Roque pega o Léo Ortiz, Flaco marca o Léo Pereira, o Andréas marca o primeiro volante e o Maurício divide as suas atenções entre o Jorginho e o Alexandre. Veja que o Maurício está aqui, ó, 2-1. O Rossi quebra essa bola e acha o Pedro. E olha o que eu falei da sobra. Olha o Aníbal Moreno aqui, onde está. E olha o 1 contra 1 na linha de defesa. Plata, Luiz Araújo, Emerson Royal, Luiz Araújo, Pedro e Arrascaeta. 4 contra 4. A bola vem no Pedro, ele domina, o Arrascaeta confia no jogador, ataca, o Pedro gira, toca nas costas, gol do Arrascaeta. Então, superar o volante que está na sobra, fazer essa bola chegar no centroavante e explorar o espaço, porque num contra um, qualquer vacilo pode ser fatal. E como o Palmeiras joga? Mostrando aqui para vocês também no dia de jogo. Última rodada, Palmeiras e Juventude. O time estava modificado, mas veja, o Emiliano Martinez afunda entre os zagueiros, Murilo e Bruno Fux. Os jogadores, os laterais, atacam, os meias vêm por dentro ou às vezes trocam com o lateral vem como meia e os pontas dão amplitude. 23:36, 23:41, lance do gol. Olha o Kelvin onde está, o Facundo Torres jogando como meia direita. O Palmeiras faz essa ultrapassagem, a bola chega no Kelvin, ele toca para o Rafael Veiga, que está aqui, e faz o gol. É o gol do Palmeiras. E mais adiante, aos 26, um outro exemplo. Emiliano, Murilo, Bruno Fux. Um primeiro volante à frente, o 3-1. E aqui você já vê o Facundo como meia por dentro, o Felipe Anderson como meia por dentro, e aqui você veja o Jefté, se eu não me engano, que jogou contra o Juventude. Então o Palmeiras é bem espalhado no campo nessa espécie de 3-1-5-1 ou 3-6-1, se você preferir. Beleza, gente? Um conteúdo tático, um vídeo de quase 20 minutos para tentar mostrar preocupações e um possível caminho para o Santos ganhar. Jogo duro, jogo em que o Santos não é favorito, jogo em que o Santos pode ser atropelado, mas jogo em que o Santos tem que ser inteligente. Se o Vitória perder do Internacional, o Santos sai da zona, fica fora da zona, mesmo se perder. Isso pode fazer com que o Santos tenha uma postura de brigar por um empate. Quem sabe ganhar o jogo para abrir vantagem. Mas em contrapartida, se o Vitória ganha, o Santos entra em campo sabendo que precisa ganhar. Pode ser que o Vojvoda bole uma estratégia de hoje para amanhã. Então o Santos tem que ter inteligência. Não é favorito. Se somar um ponto é motivo da gente festejar aqui na nossa live pós-jogo, mas o Santos vai ter que ter atenção, cautela, e o Vojvoda vai precisar de uma boa estratégia para esse jogo. E amanhã, quando acabar a partida,
a gente está aqui para comentar o que será desse jogo. É o início da sequência dura do Santos no Campeonato Brasileiro. Nesses próximos 4 jogos, quantos pontos o Santos faz? Comente, se inscreva se for novo por aqui, dê o like nesse vídeo, compartilhe com os amigos e se você for palmeirense, te convido a se inscrever no nosso canal, você será muito bem-vindo. Obrigado pela audiência, rumo aos 15 mil inscritos. Ótima quarta-feira, se cuide, fique com Deus, um abraço e até mais.